O custo para baixar o preço do diesel vai custar 14 bilhões e 700 milhões de reais até o fim do ano. A Eletrobras foi autorizada a leiloar distribuidoras. Guido Mantega assumiu o encontro com Joesley Batista, mas negou favorecimento à JBS. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso depõe em processo contra Lula e diz que o presidente não tem como saber tudo. Donald Trump e Kim Jong-un se encontram hoje em Singapura. A guerra da Síria tem recorde de mais de 920 mil deslocados em 2018. E você vai saber como o teste do coraçãozinho pode salvar vidas. Agora, no Jornal das 18 horas. Olá, boa noite. Boa noite. Os motoristas de ônibus estão em greve no Rio de Janeiro por aumento de salários. Em alguns locais, jogaram pedras nos veículos e furaram os pneus com facas. O movimento afeta 70% de toda a frota que atende a população. A prefeitura recomendou que a população prefira circular em trem, VLT, metrô ou barca. As garagens de ônibus amanheceram cheias no Rio, apesar de o Sindicato dos Motoristas e Cobradores afirmar que a greve é gradual, com o objetivo de atingir 70% da frota. Diversos bairros do município estão sem transporte para se locomover. O sindicato diz que motoristas de 5 empresas paralisaram totalmente as atividades. Eles somam cerca de 4.500 profissionais e atendem as zonas Norte, Sul e Oeste. Ainda de acordo com o sindicato, o movimento já reúne um total de 8.000 rodoviários, já que há paralisações parciais. Alguns ônibus que ainda circulavam foram parados por manifestantes na Avenida Brasil. Diversos passageiros ficaram sem ter como completar os seus trajetos. A categoria reivindica aumento de salário, pagamentos de 13º salário e férias que estão atrasados. Além disso, eles exigem melhores condições de trabalho e o fim da dupla função, que acontece nos casos em que o motorista também exerce a atividade de cobrador. O prefeito Marcelo Crivella ficou reunido durante 4 horas com os grevistas. Fez uma proposta que ainda será avaliada pelos grevistas para acabar com o movimento. Do governo, dos caminhoneiros e das transportadoras reiniciaram hoje as negociações sobre a tabela de fretes, que foi um dos itens que ajudaram a encerrar a greve, que durou uma semana. Mas não deve ser anunciado um acordo. A ideia é levar os números sobre a nova tabela de fretes para as empresas aprovarem. Por enquanto, a maioria acha que os preços estão altos demais. O custo para reduzir o preço do óleo diesel e acabar com a greve dos caminhoneiros foi maior do que o governo anunciou. Segundo estudo divulgado hoje pelo Senado, o Brasil está pagando 14 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo a instituição, esse será o custo para conseguir baixar 0,46% o preço do diesel nas refinarias até o fim deste ano. O valor é 1 bilhão maior que o divulgado pelo governo federal, que estimou no começo do mês de junho o custo de redução de tributos e um programa de subsídios em 13,59 bilhões de reais. Na época, o governo disse que a redução de 0,16% por litro na alíquota do PIS/COFINS sobre combustíveis custaria 4 bilhões de reais até o fim deste ano. De acordo com a IFI, o impacto da renúncia com a CID, PIS e COFINS são estimados em 5 bilhões de reais, valor maior que o anunciado pelo governo. Em relação aos subsídios previstos em 9,58 bilhões de reais em gastos por parte do governo para este ano, a IFI disse que as suas contas estão próximas a este valor, em 9 bilhões e 600 milhões de reais. E para cumprir o acordo fechado com os caminhoneiros, a União depende dos estados que cobram ICMS. Depois do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul, que diminuíram o imposto, os governos do Acre, Amapá, Espírito Santo e Sergipe também estudam uma redução das alíquotas. Mas 17 estados e o Distrito Federal dizem que não vai reduzir o imposto. Os bombeiros e a Marinha localizaram mais 2 corpos das vítimas do naufrágio na Baía de Septiba, em Itajaí, no Rio de Janeiro.
11 pessoas morreram e uma continua desaparecida. Para auxiliar as buscas, nesta segunda-feira, a Marinha vai utilizar até drones. A família do desaparecido acompanha as buscas. Durante a sexta-feira, apenas mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuaram nas buscas. 2 barcos com 21 pessoas a bordo afundaram na noite de quinta-feira durante uma forte tempestade. De acordo com um funcionário do porto, um rebocador fez contato avisando que teria homens ao mar. A criminalidade custou caro para o Brasil. Em 20 anos, o país gastou 450 bilhões de reais com tantos assassinatos de jovens. O Brasil perde 550 mil reais para cada jovem assassinado entre 13 e 25 anos. É o que revelou um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal. A pesquisa realizada entre os anos de 1996 a 2015 mostrou a perda da força produtiva, quanto o país deixou de ganhar com o trabalho de cada pessoa que foi vítima da criminalidade. Para calcular o quanto o Brasil gastou com a violência, o relatório mediu os gastos do setor público e privado nas áreas de segurança, seguros e danos morais, custos judiciais, perda da capacidade produtiva, encarceramento, serviços médicos e terapêuticos. Em 2015, no Amapá, a violência custou 7% do PIB estadual, maior percentual do país. E a taxa de homicídios por 100 mil habitantes foi de 38,2. A média brasileira foi de 28,9, de acordo com o Atlas da Violência. No Ceará, Alagoas e Sergipe, estados que registram taxas acima de 46 mil habitantes, a violência custou 5% do PIB. Para o secretário de Assuntos Estratégicos e um dos autores do relatório, o Estado não tem como pagar e é necessário encontrar soluções de alto impacto e baixo custo. Os gastos do Brasil são semelhantes ao da América Latina, região com maior índice de homicídios do mundo. Agora à tarde, o presidente Michel Temer assinou a criação do Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Agora um alerta sobre uma pegadinha nas contas de vários brasileiros. O Procon de São Paulo informou que muitas instituições financeiras estão fazendo a mágica da parcela que cabe no bolso, principalmente no crédito consignado. Basta renegociar e esticar o número de prestações para todo mundo ficar contente, principalmente o banco. O juro médio do empréstimo consignado caiu 2,5 pontos nos últimos 12 meses, de acordo com o levantamento feito pelo Banco Central. A taxa anual é de atualmente 25,7%. E aproveitando essa queda, muitas empresas do mercado financeiro estão aplicando uma espécie de pegadinha no consumidor. Funciona da seguinte forma: as instituições chamam as pessoas para fazerem uma renegociação, oferecem uma mensalidade, um valor mensal menor. Só que em contrapartida, o tempo para o pagamento vai aumentar e, consequentemente, o valor total também vai crescer bastante. O alerta está sendo feito pelo Procon de São Paulo, que ainda orienta as pessoas a ficarem atentas e desconfiarem dessas ofertas tentadoras. É muito esforço e às vezes parece que a gente é uma formiguinha. É a sensação que eu tenho. Você já fez empréstimo consignado? Sim. Mas o senhor se importa mais com o tempo de pagar o empréstimo ou com o tamanho da parcela mensal? A gente se preocupa com a parcela, né? Mas infelizmente não dá para fazer, né? A parcela é o mais importante? É mais importante. Na verdade, o bom é não entrar no empréstimo, né? Essa é bom a pessoa ter o controle e não precisar. Mas, sobre essa pergunta que o senhor me fez, o bom é ver o valor da parcela, né? Eu acho que é mais importante para não extrapolar o orçamento do mês. Eu fujo do banco. Banco, emprestar dinheiro do banco é fria. Não vale a pena? Não vale a pena. De São Paulo, Kleber Werneck. A Eletrobras foi autorizada a leiloar distribuidoras. A operação foi feita pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região,
desembargador Fernando Antônio Zorzenon da Silva. Ele suspendeu a liminar que impedia a realização do leilão até que a empresa apresentasse um estudo sobre o impacto que a operação teria para os trabalhadores destas empresas. As distribuidoras atuam no Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Piauí e Alagoas e devem ser privatizadas até o dia 31 de julho. O número de pedidos de recuperação judicial voltou a crescer no Brasil. Entre janeiro e abril, o aumento foi de 30%. O crescimento dos pedidos de recuperação judicial neste ano atingiu todos os segmentos de empresas. O número de pedidos que tinha recuado em 2017 voltou a subir no país. Entre janeiro e abril, eles totalizaram 518, uma alta de 30% na comparação com o igual período do ano passado. Com a greve dos caminhoneiros em maio e as oscilações bruscas do câmbio na última semana, o caixa de muitas empresas foi ainda mais comprometido. Entre as grandes, um dos casos mais recentes foi o da concessionária que administra o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Na avaliação da Serasa, que faz a consolidação desses números, 2018 será pior que 2017, mas não tão ruim quanto 2016. Ao pedir recuperação judicial, essas empresas impedem a execução das dívidas, sejam elas com bancos ou fornecedores. A dificuldade de negociação com credores impossibilita saídas rápidas, o que faz com que o plano de recuperação leve mais do que os 180 dias estipulados em lei para ser aprovado. Segundo consultores e advogados que dão assessoria nesses processos, os principais entraves são as elevadas desvalorizações sobre a dívida propostas pelas empresas, o que não agrada aos credores, e muitas vezes a falta de garantias. E o dólar comercial começou a semana em alta, subiu 0,5% e fechou o dia cotado a R$ 3,72. Apesar de o Banco Central vender moeda mais uma vez, o cenário político foi apontado como o principal responsável para as novas oscilações do mercado. Mas foi só especulação mesmo. De cada 10 brasileiros, 7 acham que a situação do país piorou nos últimos meses, principalmente em relação à economia. A conclusão é de mais uma pesquisa Datafolha. As incertezas em relação ao crescimento e os impactos diretamente relacionados ao desempenho da economia levaram o brasileiro a baixar sua expectativa sobre a situação do país. O levantamento feito pelo Instituto Datafolha apontou que 72% da população enxergam uma piora do cenário, contra apenas 6% que apontam melhora. A paralisação dos caminhoneiros, a instabilidade cambial e a retomada do crescimento fizeram o brasileiro desacreditar em uma possível melhora. Na última pesquisa, na primeira quinzena de abril, 52% dos entrevistados já achavam que o ambiente econômico estava deteriorado, ou seja, 20 pontos percentuais a menos do que agora. Assim como a rejeição recorde ao governo de Michel Temer, o mau humor do brasileiro com a economia também é o mais alto na atual gestão. E a expectativa para o futuro também não é nada boa, já que 32% acreditam que a situação só tende a piorar nos próximos meses, contra 26% dos que acreditam em melhora da economia. A pesquisa Datafolha também avaliou o que a população achou da paralisação dos caminhoneiros. Para 69% dos entrevistados, a greve dos caminhoneiros trouxe mais prejuízos que benefícios ao país. Só 20% afirmaram que viram mais ganhos do que perdas. O levantamento também apontou que a maioria acha que o governo deve controlar o preço dos combustíveis, mesmo que prejudique a Petrobras. Apenas 26% das pessoas acham que a União deve deixar a Petrobras livre para definir o preço dos seus produtos. O Instituto Datafolha ouviu 2.824 pessoas nos dias 6 e 7 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O presidente do IBGE, Roberto Olinto, acha que a paralisação dos caminhoneiros realmente deverá causar impacto no PIB desse ano. Mas ele recomendou cautela com os números, porque não dá para dizer com precisão o quanto a paralisação de uma semana já causou de prejuízos ao Brasil.
As delegações do presidente americano Donald Trump e do líder norte-coreano Kim Jong-un acertavam nesta segunda-feira os preparativos finais para a cúpula histórica entre os dois líderes. A reunião está marcada para as 10 da noite de hoje, pelo horário de Brasília, e 9 horas da manhã de terça-feira em Singapura. O líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump viajaram para Singapura para uma cúpula histórica. Em uma praça de Pyongyang, boletins sobre o encontro foram transmitidos em telas gigantes. Com o arsenal nuclear norte-coreano no centro da agenda, Trump descreveu a reunião como oportunidade única para a paz. Ele publicou no Twitter que é ótimo estar em Singapura, a emoção está no ar. Nesta segunda-feira, Trump encontrou o primeiro-ministro de Singapura. Um dia antes, Lee Hsien-loong recebeu Kim. Equipes dos dois países inimigos históricos também tiveram reuniões para acertar os últimos detalhes. Em meio aos debates sobre a desnuclearização, também há outros assuntos pendentes. Quem esperava que isso aconteceria? 6 meses atrás, eles se ameaçavam mutuamente com uma aniquilação nuclear. Por isso é importante falar sobre tudo, incluindo os direitos humanos. O encontro entre os líderes está marcado em um hotel de luxo da cidade-estado nesta terça-feira. E veja a seguir, ex-presidente FHC depõe em processo contra Lula. E ainda você vai saber como o teste do coraçãozinho pode salvar vidas. Os detalhes em instantes, até já! O ex-presidente da Fazenda, Guido Mantega, admitiu hoje que teve encontros com Joesley Batista, mas negou que tenha favorecido a empresa JBS para que ela conseguisse um empréstimo no BNDES. Na declaração que deu em acordo de delação premiada, Joesley Batista contou que Guido Mantega interferia no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para favorecer operações da JBS. Com a ajuda do ministro, o BNDES liberava os empréstimos com maior rapidez. Mas no depoimento que prestou à Polícia Federal no último dia 29 e que foi liberado nesta segunda-feira, Mantega negou tudo. O ex-ministro também reforçou a importância dada ao juiz Sérgio Moro sobre a conta de R$1,3 milhão que ele tinha na Suíça. O dinheiro seria o resultado da operação de compra de imóveis. Segundo Mantega, esse dinheiro ainda é mantido na Justiça e foi declarado à Receita. O ex-ministro disse que esses valores não têm nenhuma relação com a liberação de investimentos ou financiamentos do BNDES à JBS. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso depôs como testemunha de Lula na manhã de hoje na ação que investiga a propriedade do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. FHC foi questionado pelos advogados do petista sobre como recebe por suas palestras e como se dá a prestação de contas de seu instituto. Fernando Henrique Cardoso afirmou que tudo é declarado. O ex-presidente também foi questionado pelo juiz Sérgio Moro sobre os pagamentos de suas palestras e outros trabalhos. E Moro ainda perguntou se FHC já recebeu por fora por meio de reforma de algum imóvel. Fernando Henrique Cardoso explicou que tudo é feito através de um agente que faz o contrato e ele normalmente não conhece os donos ou representantes da empresa. E afirmou que nunca recebeu por fora. FHC falou por videoconferência por cerca de meia hora ao juiz federal Sérgio Moro, na ação em que Lula é réu por supostas propinas de R$1 milhão da OAS, Odebrecht e Chain. O valor é referente às reformas supostamente custeadas pelas empreiteiras no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Os proprietários do imóvel são os filhos do ex-prefeito de Campinas, Fernando Bittar, e Jonas Suassuna. Segundo a força-tarefa da Operação Lava Jato, Lula seria beneficiário das reformas. O ex-presidente nega. A presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu a liberdade de imprensa. Segundo Carmen Lúcia, sem imprensa livre, nem a Justiça nem o Estado funcionam bem.
A presidente do STF abriu o seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 88 e a liberdade de imprensa, organizado pelo CNJ. No evento foi apresentado um estudo sobre ações judiciais contra veículos de comunicação. 25% desses processos foram apresentados pela Justiça Eleitoral. Os melhores professores deveriam dar aulas em escolas públicas do Brasil, onde devem estar alunos mais pobres. Se isso acontecer, as crianças e o país vão ganhar. Foi o que recomendou um estudo internacional divulgado hoje. O Brasil e diversos países ibero-americanos, se adotassem a medida, poderiam ajudar a melhorar a educação do país. Isso foi mostrado por 2 levantamentos divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico na manhã desta segunda-feira. Os dados do estudo Professores Ibero-Americanos, Cruzamento de Informações, do PISA e da Thalia. PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudante, uma prova aplicada a cada 3 anos com estudantes de 15 anos e que oferece um perfil básico de conhecimentos e habilidades dos alunos. E a Thales é chamada de Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem. Ela coleta dados sobre a aprendizagem e as condições de trabalho dos professores nas escolas de todo o mundo. No Brasil, os professores de escolas públicas, apesar de serem concursados, podem optar pelo local de trabalho, sendo que os mais experientes têm prioridade. Não recebem muitos incentivos, mas optarem pelos colégios com mais desafios. As escolas brasileiras com alunos mais pobres, em média, 20% dos professores de ciência têm contratos temporários de até 1 ano. Essa proporção cai para 4% nos colégios com estudantes com maior poder aquisitivo. Países como Japão e Coreia do Sul, os professores são obrigados a mudarem de escolas depois de um certo período para equilibrar esse acesso dos colégios aos mestres em diversas fases na carreira. No Chile, Colômbia, México, Peru, Portugal, Espanha e Uruguai, os colégios com mais desvantagens, ou seja, desigualdade do nível socioeconômico entre as escolas, têm classes com menos alunos do que as escolas com mais vantagens. No Brasil, o número não muda tanto. A organização disse que colocar os professores mais experientes nas escolas com mais desvantagens pode ser uma maneira de compensar as desvantagens. A campanha de vacinação contra a gripe vai até sexta-feira. Idosos, gestantes e crianças fazem parte do público-alvo. Só no estado de São Paulo, o número de mortes provocadas pela doença quase triplicou em maio. Em todo o país, 374 pessoas morreram neste ano. Até o início de junho, pouco mais de 40 milhões de pessoas tinham tomado a vacina. O número corresponde a 75% do público-alvo da campanha. Mas 13 milhões ainda têm que procurar os postos de saúde. Devem se vacinar professores das redes pública e particular, profissionais da saúde, crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, grávidas e mulheres que tiveram parto há até 45 dias. Idosos a partir de 60 anos, indígenas, portadores de doenças crônicas, funcionários e detentos do sistema prisional também estão na lista. A vacina deste ano protege contra 3 tipos de vírus da gripe. Amanhã será o dia da cardiopatia congênita. É o nome dado para a doença no coração com o qual o bebê nasce. Um dia importante para destacar a importância do teste do coraçãozinho. Um procedimento simples, pouco conhecido e que pode salvar a vida dos bebês. Hoje a Eloá pode correr o quanto quiser. Brinca sem se preocupar com nada. Mas não foi sempre assim. Aos 3 meses de vida, foi diagnosticada com má formação no coração, conhecida como tetralogia de Fallot. Como todos os bebês, a gente morde, a gente faz cosquinha, a gente brinca. Então ela cansava rápido, faltava o ar, ela não brincava tanto. E quando faltava o ar, ela chegava a desmaiar às vezes, entendeu? No Brasil, cerca de 29 mil crianças nascem com alguma cardiopatia congênita por ano. Segundo o Ministério da Saúde, 80% delas precisam ser operadas, mas só metade consegue chegar à cirurgia de correção. Daí a importância do diagnóstico precoce. Era uma situação grave, a situação dela. Se a gente não tivesse corrido atrás, hoje a minha filha não ia estar mais aqui.
A cardiopatia congênita pode ser identificada já na gestação por meio de um ecocardiograma fetal. Se o exame não for feito, pode também ser descoberta logo após o nascimento com o teste do coraçãozinho. É usado esse equipamento na mão do bebê e no pezinho, e aí 85% dos casos críticos são identificados. Ele define através do uso de um aparelho que se chama oxímetro de pulso, que está presente em qualquer maternidade, como está a oxigenação do sangue do bebê. E se ele estiver alterado, indica que o bebê não deve nem ir de alta, e sim já ser investigado do ponto de vista cardiovascular. De acordo com a cardiopediatra, apesar de ser um exame simples e garantido por lei, muitas mães relatam que não tiveram acesso. Embora já seja lei, a gente ainda não tem ele conhecido como o teste do pezinho, o teste do olhinho. E é tão importante quanto, porque ele define doenças que podem ser letais, né, ser fatais para as crianças. E infelizmente até hoje eu tenho no consultório crianças que eu descubro com 10 anos, passa comigo e eu descubro a cardiopatia com 10 anos, ou adultos, inclusive, que vão descobrir num exame admissional que tem um problema do coração. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.